Pessoal, agora a gente vai começar aqui na página 8, fazer as atividades, mas eu vou pedir para vocês que para cada questão vocês pausem o vídeo para vocês responderem, tá? Eu vou explicar primeiro todas as perguntas e depois eu vou voltar corrigindo-as para que nenhuma criança copie minha resposta agora, tá? Então, questão número 2, deixa eu colocar uma folha. Não, eu vou colocar assim, agora, e eu vou subindo aqui. Então, eu vou explicar. Aí, à medida que eu for explicando, vocês vão pausando para vocês responderem. Depois, eu volto aqui corrigindo, tá? Então, questão número 2, segundo texto. O que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? Se vocês voltarem lá no texto, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. Olha, deixa eu achar onde que tá. Está aqui no segundo parágrafo, falando que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, se vocês lerem, vocês conseguem escrever aí com suas palavrinhas o que é o ECA, tá bom? Então, eu volto no próximo vídeo, quem não conseguir. Mas tentem, pelo menos respondam. Se errar, apaga. Responder o que é o ECA, tá? Então, vamos lá. Então, essa seria a questão número 2, desculpa. Então... Questão número 3. De que outra maneira a autora do texto se referiu a esse estatuto? Ao invés de chamar Estatuto da Criança e do Adolescente, chama por meio de uma sigla. Como que é essa sigla? Lembrando que, ó, tem 2 linhas, eu quero resposta completa. A apostila vai ser avaliada também, viu? Então, eu quero resposta completa. Questão número 4. Em que ano foi criado o ECA? Volta lá no texto, porque tá lá no texto também, tá? É só você ler o texto de novo que você vai achar o ano que foi criado o ECA. Vamos lá, questão número 5. Releia este trecho. Já em 1989, o principal documento orientador no sentido da proteção e garantia desses direitos, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças, foi assinado por 196 países, todos os países que compõem a ONU, menos os Estados Unidos. Então, vocês estão vendo que está em negrito aí a palavra ONU. Então, faça uma pesquisa e descubra o significado, o que significa a sigla ONU. Se vocês observarem, eu falei no vídeo anterior o que significa a ONU, tá? Tentem aí relembrar, ou faça uma pesquisa e escreve pra gente o que significa a ONU. Daqui a pouco eu volto falando o que é a ONU. Então, ó, sigla, o que é sigla? Sigla é uma palavra formada com as iniciais ou as primeiras sílabas de um nome ou título. Então, qual a sigla usada para substituir Estados Unidos da América? Então, qual que é a sigla aí dos Estados Unidos da América? Em português, não é em inglês não, tá, pessoal? Porque tem a sigla em português e tem a sigla que os americanos usam. É a sigla que nós brasileiros usamos mesmo, tá? Então, que outras siglas você conhece? Então, pensem aí, tá? Perguntem aí em casa também para ajudar vocês. Tem muita sigla. A gente volta daqui a pouco fazendo essa correção. Questão número 6. Que direitos das crianças e dos adolescentes devem ser garantidos com prioridade?
Olha aqui, pessoal, no último parágrafo, olha aqui. O ECA apresenta um conjunto de 13 direitos que devem ser garantidos com absoluta prioridade. Aqui, quais são, ó? Direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, o respeito, a liberdade, a convivência familiar e comunitária. Pessoal, tem aluno que vai me perguntar, tem que copiar tudo? Tem. Olha aqui, uma dica. Pega aí um lápis de cor, pega a régua e marca, ó, onde que começa, ó. Marca todos, que fica mais fácil para vocês depois copiarem, ó. Aqui, aqui, aqui. Ó, porque aí vocês sabem quais são os 13 direitos, ok? Então, questão número 7. Essa questão é bem boa. Conheça uma das regras do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, uma das regras é que criança não pode trabalhar. A lei diz que nenhuma criança ou adolescente pode trabalhar, a não ser que tenha pelo menos 14 anos e seja aprendiz. Isso é importante, pessoal. Nenhuma criança pode trabalhar, exceto, ó, que ela tenha pelo menos 14 anos e seja aprendiz. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que hoje no Brasil, um adolescente que tenha no mínimo 14 anos, ele pode trabalhar na condição de aprendiz. A Caixa Econômica Federal, ela tem um programa de jovem aprendiz. Então, os adolescentes, eles iniciam, eles têm ali um estágio onde eles trabalham durante um certo tempo e eles conseguem ter ali uma profissão, né? Porque eles conseguem ali, de certa forma, aprender como que se trabalha dentro de um banco. Só que, para trabalhar nessa condição de aprendiz, a criança não pode abandonar a escola. Quando eu falo criança, pessoal, 14 anos, aqui a gente não vai falar criança, não, vamos falar adolescente. O adolescente não pode abandonar a escola e ele não pode abandonar aquilo que é importante para uma criança e adolescente. Então, ele tem que continuar praticando esportes, ele tem que continuar estudando. Então, ele tem que continuar mantendo a vida dele de forma com que esse trabalho não atrapalhe os estudos. Porque se atrapalhar, ele perde a vaga, ele perde esse emprego. E isso, pessoal, várias empresas têm esse jovem aprendiz, tem esse primeiro emprego, né? Mas para você garantir, você tem que continuar os teus estudos e não pode prejudicar os seus estudos, porque se prejudicar os estudos, você perde a vaga. Então, nenhuma criança pode trabalhar, exceto nessa condição de jovem aprendiz. Ô, Cássia, minha mãe mandou arrumar minha cama, e se trabalho infantil? Não, isso é sua obrigação. Então, ajudar a mãe a arrumar o quarto, arrumar a casa, isso não é trabalho infantil. O que é um trabalho infantil? Trabalho infantil é aquilo que prejudica os seus estudos, que prejudica a sua vida. Você deixa de ser criança para trabalhar. Então, existem casos de crianças que vão trabalhar em minas, mineração, né? Então, elas passam na faixa de 8 a 12 horas dentro de uma mineradora ou em lixões. Então, pessoal, elas largam o estudo, elas não brincam, elas deixam de ser criança para viver desse trabalho. Então, quando a mãe pede para ajudar em casa, isso não é trabalho infantil, viu, bonitinhos?
Trabalho infantil é aquele trabalho que atrapalha a escola, que atrapalha você ser criança. Você deixa de ser criança porque você precisa trabalhar. Ajudar em casa não é trabalho infantil. Então, olha aqui, continuando, ó. O aprendiz é aquele jovem que está começando a praticar uma profissão. Mesmo trabalhando, os adolescentes aprendizes não podem parar de estudar de jeito nenhum. Por isso, o ECA assegura a eles, se for necessário, um horário especial na escola. O adolescente aprendiz recebe bolsa aprendizagem, que é o salário deles, né, um pagamento em dinheiro, e tem direitos trabalhistas e previdenciários. Direitos trabalhistas e previdenciários são direitos que nós, adultos, temos nos nossos empregos. Então, por exemplo, se eu fico doente, eu tenho direito, por exemplo, de tirar uma licença e ficar uns dias em casa me recuperando. Se eu perco o emprego, eu tenho direito, por exemplo, a um certo valor em dinheiro para me proteger durante um tempo. Por exemplo, a gente chama aí salário-desemprego. É um salário que a gente recebe durante um tempo aí, para até a gente conseguir, na verdade, assim, geralmente é entre 3, 4, 6 meses que a gente recebe um saláriozinho aí que vai ajudar a gente a se reerguer, né, pessoal? Até a gente arrumar um novo emprego. Então, esses direitos trabalhistas e previdenciários nós adultos temos. Então, o jovem aprendiz ele passa a ter também esses direitos. É bom lembrar que, de acordo com a Constituição, é proibido para todos os menores de 18 anos o trabalho noturno, quer dizer, o trabalho à noite, perigoso ou que cause doenças. Então, aqui, ó, uma tirinha do ECA. Olha que legal essa tirinha. Então, isso daqui é a carteira de trabalho. Essa carteira de trabalho é um documento que todo trabalhador tem. Lá dentro dessa carteira, descreve onde você está trabalhando, quanto que você ganha, quanto tempo você está naquele emprego. Então, olha que alegria do menino com a primeira carteira de trabalho dele. Então, aqui ele tá todo feliz que ele tirou a carteira de trabalho dele. Aí, aqui é o primeiro dia, ó, de trabalho, ele de terno, gravata, todo arrumadinho. Então, olha aqui, seu horário de trabalho é das 13 horas às 17 horas. É da 1 da tarde às 5 da tarde. É o horário da escola de vocês. Vocês saem 5h15. É praticamente o mesmo horário, ó. Oba, meu primeiro salário. Olha que delícia, pessoal. Ele tá com um cartãozinho de crédito lá no caixa, ó, tirando o primeiro salário dele. Então, isso daqui, pessoal, é o programa Jovem Aprendiz, que é aquele programa que garante ali o primeiro emprego a muitos jovens na condição de aprendiz, desde que não prejudique os seus estudos. Então, ó, aqui do lado, ó, aqui falando, ó, direitos trabalhistas e previdenciários. São direitos que dão segurança ao trabalhador, como carteira assinado, pagamento do 13º salário. O que é o 13º? O ano tem 12 meses, então a gente recebe 12 salários por ano. Esse 13º seria o 13º salário nosso, seria um bônus. A gente tem direito a férias, seguro-desemprego. Seguro-desemprego, que eu quis dizer, quando a gente perde o emprego, a gente fica um tempo recebendo um salário aí. Auxílio-doença, fundo de garantia do tempo de serviço, que é o FGTS, entre outros. Então, todo trabalhador, ele tem esses direitos aqui, ok? Então, vamos lá. Segundo o texto, o que a lei proíbe? Volta lá no texto, lê, que não tá difícil. Depois, na outra pergunta.
Letra B. Você já viu crianças com menos de 14 anos trabalhando? Em que situações? Pessoal, pensa um pouquinho que aqui em Campos Gerais mesmo a gente já viu. Ó, eu vou dar uma dica para vocês. Oh, picolé. Pensa em outras, tá? Mas a gente já viu sim crianças com menos de 14 anos trabalhando. Ok? Questão número 8. Observe a imagem a seguir. O que está acontecendo nesta cena? Descreva com suas palavras. Então, escrevam com as suas palavras o que vocês estão vendo. O que está acontecendo? O que esse pai e essas duas crianças estão fazendo? Então, escrevam aí para mim. Na letra B, em sua opinião, essa imagem, ela retrata um caso de trabalho infantil? Por quê? Isso daqui é trabalho infantil? Sim, não e por quê? Letra C, resposta pessoal, tô curiosa. Você participa das tarefas em sua casa? Quais são suas responsabilidades? O João Lucas, eu sei que ajuda a mãe dele, até lá no troco, lá de vender laranja, porque a Sandra já me contou, João Lucas, que você tem várias responsabilidades em casa. Então, eu quero saber da turminha aí, o que a mamãe, o papai, a vovó, a titia dá de responsabilidade. Dobrar aí o pano de prato, arrumar o quarto, juntar os brinquedos, recolher a caca do cachorro. O que é a sua responsabilidade em casa? Quero saber. Ajudar em casa é trabalho infantil? Ajudar a lavar a louça em casa, arrumar a própria cama, aprender a cuidar da plantação e outras atividades que fazem parte de uma rotina caseira não são considerados trabalho infantil. Foi o que eu falei para vocês. Ai, minha mãe me obriga a arrumar meu quarto, é trabalho infantil. Não é trabalho infantil. São atividades de socialização e transmissão do conhecimento. É saudável que crianças e adolescentes colaborem com suas famílias na divisão de tarefas domésticas, fortalecendo o sentimento de solidariedade e responsabilidade com os outros e com o ambiente em que vivem. Então, pessoal, é super saudável ajudar em casa. Você aprende um trabalho, né? Você aprende ali fazer alguma coisa e você cria um sentimento de responsabilidade, porque você se torna responsável por algo, e também de solidariedade, porque você está ajudando. Tá ajudando aí a moça que limpa a sua casa, tá ajudando a sua mãe, tá ajudando a sua avó, ok? Então, pessoal, é bom ajudar em casa, sim. Criem o hábito aí de ajudar em casa. Pausando esse vídeo, para vocês aí terminarem, fazerem as atividades direitinho. Vou voltar no próximo, corrigindo essas daqui. Vou corrigir com vocês as páginas 8, 9 e 10, para a gente poder dar continuidade, tá bom?